Olá, boa noite. Hoje é o Dia Nacional da Língua Portuguesa. Nosso idioma, herdado da colonização de Portugal, que, embora com algumas diferenças, segue sendo uma língua complexa e riquíssima em detalhes. Tudo isso torna o aprendizado um tanto difícil. Afinal, mesmo no ensino superior, diversos cursos continuam oferecendo essa disciplina. E com algumas mudanças, como a última reforma ortográfica, por exemplo, podemos dizer que o aprendizado do português não para nunca. O Realidade em Pauta está no ar. Brasil, mais de 208 milhões de habitantes, o maior país da América do Sul e o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Mas esse Brasil é o mesmo que possui alto número de analfabetos funcionais, país que tem uma exorbitante desigualdade educacional. É o mesmo Brasil que tem baixo desempenho no aprendizado do português. E no Dia Nacional da Língua Portuguesa, a gente tem muito que refletir. Uma pesquisa feita pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, identificou que só 1,62% dos estudantes da última série do ensino médio alcançaram níveis satisfatórios de aprendizagem, classificados como adequados pelo Ministério da Educação. De um universo com 1.400.000 estudantes, apenas 20 mil foram aprovados. Ainda de acordo com a pesquisa do SAEB, estudantes matriculados no 5º ano do ensino fundamental possuem em média nível 4 de proeficiência em língua portuguesa. Isso quer dizer que o nível de aprendizagem médio do país ainda se situa no limite inferior ao nível básico. Eu me formei em letras em 1994. E comecei a dar aula em 92, antes mesmo de terminar a faculdade. Comecei num colégio estadual, né, em 92 e estou até hoje, 26 anos, em sala de aula. Com tanto tempo de carreira, a professora e mestre em literatura Anne Cristina Barbosa conhece de perto a realidade do ensino de língua portuguesa. Quando a gente observa esses dados, a gente fica triste. Né? É com muita tristeza que a gente observa isso, mas é uma tristeza desafiadora, porque a gente percebe que tem muita coisa para ser feita. Né? Receita a gente não tem, mas a dinâmica é você observar assim, eu consegui o objetivo, melhorei a leitura de um aluno que não lia oralmente, agora você fala, alguém quer ler o texto, esse vai ler, então a gente vai galgando alguns degraus. Mas hoje, quando você olha o quadro, às vezes você fala, o que eu estou fazendo? Só que essa inquietação é boa, porque faz você ir atrás de algumas soluções, né? Isso é bom. Para a casa ficar animada, quem está animado aí? O resultado do SAEB, né, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, nos apresentam dados bem preocupantes quando se fala a apropriação dos estudantes em relação à língua portuguesa. Então, mais de 70% dos estudantes, ao final do ensino médio, demonstraram desempenho insuficiente em língua portuguesa. E apenas 2% desses estudantes demonstraram um conhecimento adequado. Então, são dados que nos preocupam muito. E é um dado que o Ministério da Educação tem utilizado, inclusive, para reorganizar as suas ações. Olha, e aqui dentro do estúdio eu recebo Rosária Boldarini. A Rosária é graduada em Letras, é mestre e doutora em Educação, membro do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Linguagem, Ensino e Narrativa de Professores da Unesp. E ela tem experiência na área de letras, com ênfase em leitura e educação. A Rosária já esteve aqui no programa e volta para a gente falar sobre o Dia da Língua Portuguesa. Rosária, muito obrigado pela sua companhia com a gente outra vez. Eu que agradeço. Rosária, por que é importante ter o Dia
da língua portuguesa. Esse dia é comemorado aqui no Brasil, dia 5 de novembro, mas ele é comemorado em outros dias também, em países lusófonos. Mas para a gente é Isso. 5 de novembro. Por quê? Porque eu acho que as pessoas esquecem. Porque como todo mundo fala a língua, parece algo muito natural, parece algo que basta viver aqui para saber falar língua, falar português. E as pessoas esquecem o quanto o idioma, ele é estruturante da vida das pessoas, estruturante da nação. Então, lembrar a importância da língua portuguesa, que não é algo tão simples, não é algo natural, que existe, o que está por trás de se falar um idioma, eu acho que é muito importante. Se a gente olhar, por exemplo, o que os romanos fizeram quando eles saíram conquistando o mundo? Qual era a primeira atitude que eles tinham nos territórios que eles conquistavam? Era impor o latim. Então, eles lá atrás, eles já sabiam que quando um povo fala a língua, ele passa a defender os valores. Então, não adiantava só dominar pelas armas, era preciso dominar também pela cultura. Então, olha a importância que é uma língua. Então, eu acho que pensar, né, no Dia da Língua Portuguesa, que tão maltratada tem sido, tão esquecida, tão negligenciada, é importante por isso, porque ela não é só aquilo que a gente fala, ela nos constitui como povo. Muito interessante essa sua definição. E aí eu fiquei pensando, enquanto você falava, Rosária, nessa destruição da língua, porque a gente vive esse momento, né, com essa ascensão do uso da internet, as redes sociais, que exigem da pessoa uma objetividade, só que não uma objetividade de pensamento, mas uma objetividade textual, e a gente tem essas deformações da língua. Isso é aceitável, né? Quer dizer, aceitável do ponto de vista de que a língua é viva e ela realmente muda, mas talvez tenha um lado negativo da perda de algumas palavras, alguma coisa que é muito essencial. Você enxerga isso? Eu acho que a gente tem nós temos hoje, assim, uma questão, não é hoje, mas hoje ela fica mais evidente por conta da questão das redes sociais, da internet, enfim. A língua, o grande barato da língua é essa questão da variedade mesmo. Porque uma língua que não se modifica, ela morre. Eu falei do latim no começo, o latim é uma língua morta, ou seja, qualquer um que hoje resolver estudar, falar ou escrever latim, não vai cometer nenhum equívoco, porque a língua não se modificou. A nossa, ela se modifica todos os dias. Então, eu acho que a gente precisa ter um cuidado de não discriminar ou de não taxar de errado. O que eu penso que a escola pode fazer, e talvez ela falhe nisso, é a questão de dizer, olha, nós temos uma língua que é viva, tem muitas variedades, muitos sotaques, muitas formas de falar, mas existe uma, né, língua dentro dessas todas, que é uma língua que é mais socialmente aceita. Então, se você dominar essa língua socialmente mais aceita, você consegue uma inserção melhor em muitos lugares. Então, se lá na internet, no seu grupo de amigos, na sua página, você quiser escrever VC, TB, PQ, tudo isso, né, tirar acento, fique à vontade. Mas saiba que numa entrevista de emprego, numa seleção, num vestibular, enfim, em situações mais formais de uso da língua, você precisa conhecer aquela que é socialmente aceita, que a gente chama de norma culta, né? Então, eu acho que a grande questão está aí. Aceitar todas as variedades, eu acho que é super importante, mas, ao mesmo tempo, mostrar para aquelas pessoas que estão ali se escolarizando que existe uma que vai te possibilitar uma melhor inserção em alguns locais, em alguns lugares.
O Realidade em Pauta está de volta. Hoje a gente fala sobre o português, o nosso idioma, que é saudado pelo Dia Nacional da Língua Portuguesa. E por ser uma língua bastante complexa, com muitas conjugações, diferentemente de outros idiomas que são talvez mais simples, o aprendizado do português é constante. E os erros de português em provas, em processos seletivos de emprego são os que mais eliminam candidatos, como mostra uma pesquisa do Núcleo Brasileiro de Estágios, o NUB. Regina Helena Pires é pós-doutora em Linguística. Ela faz parte da Comissão para a Promoção do Conteúdo em Língua Portuguesa no Mundo. Depois de anos de estudo, ela acredita que existem várias raízes para o problema do baixo desempenho em língua portuguesa aqui no Brasil. Falar da raiz do problema é bem complicado, porque parece que é uma raiz daquelas raízes que são assim, com muitas pontinhas, né? Mas a gente pode começar puxando, por exemplo, uma delas, que é o que representa o português para o brasileiro, né? O que é ser um falante de língua portuguesa para esse brasileiro? Que valor eu dou para a minha língua? O que representa essa língua? Então, a gente começa com esses problemas. Mais uma raiz, mais um pedacinho da raiz. Eu posso falar da formação docente, né? O que tem acontecido com a formação dos nossos professores? O que está acontecendo com o ensino superior? Está tendo um sucateamento? Em certa medida está. Nós temos falta de profissionais que possam, de fato, se dedicar à sua profissão. Então, se um professor lê pouco, por que será que ele lê pouco? Ele lê pouco porque ele tem que dar aula em mais de uma escola, ou porque ele tem que ficar o dia inteiro dando aula numa mesma escola, e ele tem que preparar a aula, e ele tem que corrigir provas. Então, não é só culpa do aluno, não é só culpa do professor, é culpa, na verdade, de um sistema inteiro. Você não tem políticas que possibilitem isso de uma forma mais eficaz dentro da própria escola, você não tem políticas que garantam a formação de um professor mais qualificado, que desenvolva metodologias de didática de uma forma adequada, que também não é um professor leitor, né? Que é o outro lado dessa questão. A professora Anne Cristina acrescenta ainda alguns problemas sociais que também influenciam no aprendizado do aluno. O apoio familiar, o olhar até familiar, né? Desse acompanhamento do colégio, saber que a família e a escola é parceira, a escola não é um lugar onde eu deposito apenas o meu filho, mas é um lugar que eu tenho que trabalhar junto, ver o que está acontecendo. E por não ter, às vezes, comida em casa, por não ter trabalho, a família acaba não tendo esse olhar. Não é nem porque não quer, mas a situação do país como um todo acaba trazendo esse mal, que reflete, sem dúvida nenhuma, né, no aprendizado da nossa preciosidade, que é a nossa língua, né? Nós estamos no centro da capital paulista e vamos desafiar as pessoas sobre a língua portuguesa. Eu estou aqui com uma plaquinha e com uma lista de palavras e a gente vai perguntar a essas pessoas qual que é a forma correta de escrevê-las. Se todas estão corretas, se todas estão incorretas. Vamos ver como é que está o nível do português aqui do pessoal. Agora é a hora da verdade. Vamos lá, que agora com sob pressão a gente fica mais difícil, né? Então, errada é paralisar... Não, calma aí. Paralisar tá errada. Paralisar tá errada. E as outras, o que é que você acha? Encher, você acha mesmo que é dessa forma? Que eu me lembre, sim. E pro subsídio também tá certo. Poxa, mas a letra A tá errada. A letra A tá errada? Tá errada, é com CH. Então, eu falei que sob pressão era difícil, não falei? Sob pressão é difícil. Mas agora você me promete que não vai mais esquecer. De jeito nenhum. Na hora da gente escrever, a gente fica pensando que são dúvidas que a gente fala que é boba, mas que a gente fala, e agora? É com X ou com CH? Mas são detalhezinhos que fazem a diferença, né? A primeira está errada. A primeira? Só a primeira? Por enquanto que é a primeira. Então tá bom, a palavra correta é a letra C, subsídio. Subsídio. E isso, as outras elas estão escritas de forma errada.
Tem certeza que paralisar está correta? Eu não sei. Não tá não. Verdade, é com S. É com S. Tá vendo você? Subsídio tá certo. Então tá bom, acertaram. Subsídio é a única palavra que está escrita de forma correta. Pois ela tá errada. Tá errada? Tá errada, é com S. Pois é, nunca mais eu esqueço. Nunca mais eu esqueço. Aí, quando a gente fala em língua portuguesa, a gente fala do letramento, né? E, infelizmente, o nível de analfabetismo funcional no Brasil é assustador, né? A gente tem quase 30% dos brasileiros que são analfabetos funcionais. E isso é muito grave, porque aquele que tem dificuldade de compreensão daquilo que lê, ele vai ter dificuldade para aprender em várias áreas, né? Vai embora, vê se estão na esquina, disse seu colega Granfino. Tremelique acaba no escuro, o susto é um pareu duro. A gente percebe, no momento em que a gente está fazendo a contação, a mudança de visão da criança. Porque a criança ela tem essa coisa legal de se apaixonar por aquilo que é apresentado para ela. Então, realmente é uma inversão nesse quadro de analfabetismo que a gente tem aqui no Brasil. O quadro é realmente preocupante. Para o professor, mudar essa realidade é um desafio, mas motivados pelo amor à língua portuguesa e aos alunos, que eles mantêm viva a esperança de um ensino cada vez melhor. Os olhinhos de quando assim eu explico, ele faz, nossa, entendi. Isso assim é impagável, né? Ou aquela coisa assim, professor, eu nunca escrevi um texto bom. Você gostou mesmo desse texto? Isso vai te motivando. Você escreve a história junto com ele. Ele pode, às vezes, até esquecer o seu nome, mas ele não vai esquecer daquela atividade, daquilo que ele aprendeu ou daquele conhecimento que se iluminou por uma atividade que você deu, por uma explicação sua. Isso me motiva muito. A aula é até uma válvula de escape, sabe? Eu passei por um tempo assim, perdi meu pai e tal. A aula me dava força. É muito bom. Né? Você tinha essa... Porque essa energia que vocês viram aqui me faz respirar. Meu Deus do céu, sem a língua portuguesa, eu seria ninguém, né? Eu não teria minha profissão, eu não teria essa paixão, porque, na verdade, ela é um instrumento para eu chegar nesse meu próximo, que é o meu aluno, ela é a estratégia que eu tenho para trabalhar com ele, para mostrar a importância dele como indivíduo nesse mundo. É a minha ferramenta, a língua portuguesa, ferramenta para viver, inclusive. E a gente continua a conversa aqui dentro do estúdio com Rosária Bodarini. Ela é mestre e doutora em educação, apaixonada pela língua portuguesa. Rosária, você estava falando uma coisa extremamente importante, porque a gente tem passado por uns momentos no Brasil de muita divisão, principalmente na questão política, mas a gente tem muitas divisões em outros aspectos também. E a língua, que é uma característica que deveria servir para unir, muitas vezes é causa de separação também, por conta de preconceito linguístico. Posso dizer isso? Preconceito linguístico? Sim, é isso mesmo. Esse é o termo, inclusive, academicamente utilizado. Pois é, esse preconceito em que se diz que uma palavra deve ser pronunciada de uma forma e há pessoas que a pronunciam de forma diferente. Existem palavras que devem ser faladas de maneira única e diga, é assim que se fala e acabou? Não. Não tem? Não tem. Você está falando aí uma questão, vamos pensar nos sotaques brasileiros, por exemplo. Se a gente pensar, nós aqui na região de São Paulo, nós falamos leite. Sim. No Paraná, eles falam leite. No Paraná, em outras regiões. Sim, em outras regiões. Né? E aí não qual é a diferença? Não se pode argumentar que está escrito com a letra E no final, então deveria ser leite? Não, porque o que explica isso? Essa é uma... a língua, ela tem, além da questão de todas as variantes, as variedades e todas as modificações, ela tem uma questão histórica.
Então, a forma como nós falamos aqui é uma forma que é explicada historicamente. Então, a nossa colonização em São Paulo, a questão da imigração, ela fez com que, de determinadas maneiras, nós falássemos diferente. Então, aí eu falei, vamos pegar o E. Sim. A gente fala A, E, I, O, U, aqui na região de São Paulo. Se você for em algumas regiões do Nordeste, é A, E... É mais aberto. A, E... Não há um problema. Então, assim, você não tem. Se você falar determinadas palavras têm que ser ditas apenas dessa forma, você está incorrendo no preconceito linguístico. E há alguns dicionários, inclusive renomados, que trazem ali, antes da explicação da palavra, você tem a forma de pronúncia, né? A fonética, como é. E para que serve isso, então? Não, isso daí é porque os dicionários, as gramáticas, eles servem para regular a língua. Então, existe um sistema que diz a forma que, idealmente, essas palavras, essas devem ser ditas, por exemplo, você falou dos casos do dicionário. Mas isso é algo que não é do mundo real. Sim. Né? Ela está ali para uma consulta, ela está ali para dizer, olha, na verdade, assim, o adequado é esse. Mas na vida real, você não tem como controlar isso. As pessoas não vivem com dicionários e gramáticas embaixo dos braços. Então, elas têm que ter a liberdade, né, de falar daquela forma que elas... Que contextualmente, que culturalmente ela aprendeu. E aí até tem a questão a língua se modifica, a língua é viva, mas o básico da língua, do idioma, é que você fale e eu compreenda. Exatamente. E que eu saiba, de novo, parece repetitivo, mas eu acho isso fundamental, que a escola ensine que lugares diferentes eu devo usar formas diferentes de falar. Que é o que você falou no primeiro, ser poliglota dentro do seu próprio idioma. O que é que nos liga ainda ao idioma original de Portugal? Parece, dá a impressão de que são dois idiomas. Sim, sim. São dois idiomas. A gente pensa que a gente vai chegar em Portugal e a gente vai entender tudo. A gente tem dificuldades de entender o que se diz em Portugal. Mas eu acho que o que nos mantém ainda unidos mesmo é a questão da vontade, né, de um idioma que nos foi trazido, que nos foi dado e que nós ainda respeitamos muito aquela forma de falar. E aí são questões também políticas, questões econômicas, que até essas questões eu acho que podem entrar em pauta quando a gente pensa num idioma. Nós temos uma grande quantidade de países que falam a língua portuguesa, que você chamou no começo do programa de comunidade lusófona, e talvez, né, uma união maior desses países, dessas comunidades, trouxesse ganhos não apenas linguísticos, mas ganhos inclusive políticos, as relações políticas, as relações econômicas. Então, só que a gente negligencia um pouco isso, né? Mas eu acho que o que nos mantém ainda é mesmo essa origem, esse lugar de onde veio. Então, lá, a última flor do lácio que virou a língua portuguesa. Sim. Eu acho que esse programa teve o principal foco, eu gostei muito de ter sua companhia aqui, porque você bateu muito nessa tecla da aceitação, da não discriminação, do uso diferenciado do mesmo idioma nas várias regiões que a gente tem no país. Eu acho que isso é muito importante para a gente ter isso em mente, essa consciência de que a língua nos une, apesar da diferença como ela é utilizada. Posso só fazer um comentáriozinho? Quando a gente pensa em sotaques ou em formas de falar, ou na questão lexical, está muito mais presente a questão da discriminação do que, na verdade, a questão linguística. Se a gente for olhar bem, o que é considerado a boa língua, o bem falar? É aquele português falado nas regiões mais desenvolvidas. Por trás disso,
está implícito que as regiões menos desenvolvidas, que economicamente sofreram mais, são piores, são menos importantes. Então, a questão aí é um preconceito de classe e não um preconceito só de língua. Rosária, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez aqui no Realidade em Pauta. Foi extraordinário. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço a você de casa também. O Realidade em Pauta vai ficando por aqui. Você pode rever essa conversa aqui com a Rosária lá no nosso site novotempo.com/jornalismo. Desejo a você uma boa noite e te espero para o nosso próximo programa. Até lá.